reunimos aqui pela manhã e falamos um pouco sobre o nosso Deus, o Pai eterno, o Pai maior, para que não atraiamos do mundo o costume e que nos faz ficar depressivo. Tudo que o mundo promove, e promove com um foco materialista, financeiro. E muitos, nesses dias, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, a TV promove aqueles programas, sentimentalistas, para nos trazer depressões. A Bíblia diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, ou que te falte, eu, teu Pai eterno, nunca vou faltar com você. A igreja precisa trabalhar. E hoje pela manhã eu convidei todos aqueles que não tinham pais vivos, que não tinham pais aqui, e hoje eu me tornei o seu pai. E aí, com surpresa, nós fomos passar o dia juntos. Foi maravilhoso, né? Almoçamos juntos, passamos praticamente a tarde juntos. E queremos dizer isso: não permitir que os costumes do mundo venham trazer depressão para a gente. E eu ouvi agora à tarde alguns programas, com aquela melancolia, fazendo tudo para que alguém chorasse. Isso tudo é só com interesse financeiro. Mas aquele que tem Jesus sabe que esse Deus eterno sempre será o Pai que cobre tudo o que a gente precisa. E sobre esse Pai eu gostaria de comentar mais uma vez essa noite. Salmo 23. Vamos dar uma meditação nesse salmo. E que nós devemos trabalhar cada dia mais para levar alegria para o mundo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Não devemos nos oprimir como o mundo está oprimido. Pelo contrário, se alguém chegar para você e dizer: por que você está triste? A Bíblia diz que o crente, ele tem um dom que Deus dá chamado alegria. E esses dons, muitas vezes, têm faltado na vida do crente. A alegria, dom de Deus, ela está entre nós em momentos mais difíceis da vida. É por isso que muitas vezes você ouve alguém dizer: poxa, alguém passou por tanta adversidade, alguém está passando por tantos problemas, e essa pessoa não consegue ficar triste. O resultado é que a alegria, dom de Deus, está na vida dessa pessoa. E nós precisamos aprender mais a palavra. A gente precisa mais colocar em prática essa palavra. Não deixar a opressão, a tristeza do mundo tomar lugar do dom de Deus, que é a alegria. A desesperança do mundo tomar lugar da esperança e da fé, que é dom de Deus em nós. A igreja é um organismo vivo e precisa entender isso. Você não está se tornando crente para ter um credo. Você se tornou um crente por causa da fé que Cristo colocou na tua vida. Porque credo nenhum te levará aos céus, mas a fé, essa te levará aos céus. E é por essa fé que nós batalhamos, é por essa fé que nós diligenciamos cada dia. E nós somos igreja de Cristo. Nós não somos uma instituição qualquer que reunimos aos domingos, para fazer uma cerimônia. Nós reunimos para cultuar o Deus que está vivo. E eu preciso que você entenda, e pela manhã eu falei isso: o nosso Pai eterno, Ele cobre tudo o que precisamos. Então não vamos deixar sentimentalista mundano trazer para o meu coração uma tristeza que Cristo colocou já na minha vida, uma alegria. Então eu sei que nós temos como ser humano saudades, mas não podemos permitir que essa saudade se torne depressão. Se você não tem o seu pai terreno, lembre que ele disse que ele é seu pai eterno e nunca te deixará. Se você não tem sua mãe terrena, ele será sempre o seu Deus. E ele diz: estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. A minha alegria é a tua força, a minha esperança, o meu amor sempre vai estar com você. E aqui a gente vai ler o Salmo 23, onde alguém vai expressar exatamente essa condicional de pai. E vai colocar como um pastor amado. E o salmista Davi diz assim: ó Deus,
Tu és o meu pastor, e eu confio tanto em Ti, independe das coisas que me acontecerem, eu sei que Tu não vai me deixar faltar nada. Ainda que o sol esteja quente, ainda que o deserto esteja seco, Tu não vai deixar com que falte alimento, nem para mim, nem para as minhas ovelhas. Senhor, eu sei que Tu vai me fazer repousar. Aparentemente, repousar no deserto é coisa utópica, mas mesmo no deserto, mesmo em terras quentes, mesmo em lugares absurdamente ao contrário daquilo que a gente espera, Deus faz com que a nossa alma se repousa tranquilo. E nós vivemos no mundo como um deserto quente, nós vivemos no mundo como um lugar que não tem repouso, mas o Senhor promete sempre nos dar esse repouso. Por isso que a diferença de alguém que encontra com Cristo é totalmente o contrário daquela pessoa que é religiosa, da pessoa que não tem Cristo. Segundo o que a Bíblia coloca, quem encontra com Cristo jamais será a mesma pessoa. Agora eu fico admirado. Quantas pessoas dizem que é de Cristo e anda depressiva? Quantas pessoas dizem que é de Cristo e anda triste, anda abatida? Quantas pessoas dizem que é de Cristo e ainda prega Cristo e vive uma vida sem alegria? A gente precisa colocar em prática as promessas que Jesus colocou para aqueles que têm Jesus como Senhor. E Davi, ele colocava isso porque ele foi um garoto que cuidava do rebanho e ele percebia as dificuldades daquele rebanho. Quando ele procurava comida, naquele momento não tinha, ele procurava água, só tinha às vezes água suja. Ele disse: não, a minha ovelha eu amo, eu amarei e eu darei a minha vida por ela. E não foi diferente. A Bíblia conta que um dia um leão veio para pegar as ovelhas de Davi, e Davi subiu no leão e matou o leão. E era um garoto pequeno, porque a força de Davi não estava ali, não era a força dele, mas era a força de Deus. E futuramente nós veríamos aquele garoto destruir um gigante, porque ele disse assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A gente vive é por causa de Jesus. A gente tem força por causa de Jesus. A gente tem que aprender a colocar Deus no centro da nossa vida. Pela manhã nós lemos aqui Ezequiel e vimos ali um altar que foi feito e colocado pouquinha água. E aquele altar começou a jorrar aquela água foi crescendo e foi tomando, chegou a encher o mar. As pessoas que estão no centro da vontade de Deus, as pessoas que estão no altar de Deus, as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais, elas vêm naturalmente. Nós devemos vir a um culto como esse, não para buscar a nossa bênção, pelo contrário, eu estou aqui neste culto porque a minha bênção já está comigo há tempos. Deus, aleluia. Há tempos. O que eu preciso para comer amanhã, o que eu preciso para vestir amanhã, a Bíblia diz: se eu estiver vivo, Ele já proporcionou para mim. Por que ficar se preocupado com o dia de amanhã? Viva o dia de hoje. Eu sou teu Deus e prometi que colocaria tudo diante de você. Busca o meu reino em primeiro lugar. Deixa as coisas do mundo. Os ímpios, eles pensam assim, eles lutam pelo bem material. Os ímpios, eles não querem saber de mim, eles lutam por uma coisa que parece. Vocês não precisam viver como os ímpios. Vocês só precisam me adorar, me buscar e deixar que as outras coisas eu acrescento para você. Amanhã eu sei que você está preocupado em trabalhar, eu vou estar contigo no trabalho. Amanhã eu vou te ajudar a resolver aquela situação. Busca o meu reino em primeiro lugar. E o salmista, ele se viu naquela situação. Ele diz assim: se eu sou humano, se eu sou finito, se eu não tenho condição nenhuma, eu amo as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, existe alguém muito mais importante do que eu. E aí ele vai dizer: Senhor, Tu é muito mais meu pastor do que eu sou para essas ovelhas. Eu sei que Tu vai me deixar faltar nada. Eu precisarei repousar, Tu é o meu repouso. Eu precisarei, Senhor, de águas puras. Tu é a água limpa que eu tanto quero. E Davi viveu no Velho Testamento, e ele já falava dessa água
E essa água seria Jesus que hoje nós temos aqui, ó, jorrando dentro de nós. E a gente às vezes olha para o passado e quer viver o passado. Davi queria viver o presente, porque a água viva está jorrando. E ele já falava que essa água viva, ele precisava. Ele diz também que ele precisava de descanso. Não só um descanso físico, mas um descanso da alma. Hoje nós precisamos descansar a alma. E o salmista diz: deleita-te no Senhor, que Ele fará o que deseja o teu coração. Dormita no Senhor, se entrega no Senhor, que Ele fará a tua alma ficar descansada. Porque a nossa alma vive abatida. E aí o salmista diz: por que estás abatida? Porque tua alma está angustiada. Espera em Deus. De Deus vem a nossa resposta. Salmo 121 vai dizer: olhe para os montes, e onde vem o socorro? E hoje muitos crentes ficam buscando socorro nos montes, nas religiões, né? Nos profetas falsos. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor enquanto nós estamos dormindo. O nosso socorro vem do Senhor naturalmente. Ele diz: Senhor amado, guia-me pelas veredas da justiça. O verdadeiro crente precisa amar a justiça e a verdade, não abrir mão. E eu falei mais uma vez aqui: nós não podemos querer viver e prosperar nessa vida se aquilo que nós temos em vista não tem a mão de Deus. Porque o Salmo 127 diz: se Deus não estiver em um negócio, esse negócio não prosperará. Se no meu trabalho, se na minha escola, se na minha família, se nos meus projetos humanos, Deus não estiver presente, esses projetos serão frustrados. Por isso precisamos aprender. Você que está aqui nessa noite, você precisa fazer como lá em Ezequiel: pegar a tua vida, a tua família, teu projeto humano e colocar no altar de Deus. E a Bíblia diz que isso vai, frutificar. As águas iam crescendo e os peixes iam multiplicando, as árvores iam produzindo. Porque quem está no centro da vontade de Deus, quem nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus, vive uma vida boa aqui e lá. Não estou falando que teremos vida fácil, que não teremos problema, não é isso. Mas ele disse que estaria comigo. E aí o salmista vai entender isso antes mesmo de Jesus ter vindo. Hoje nós vivemos num mundo que não sabemos se vamos à rua ou se voltamos para casa. O apóstolo Paulo diz assim: não importa se eu vivo ou estou com Cristo, se eu morro ou estou com Cristo. O crente não pode viver com medo de morte física. Nós vivemos num mundo, num sistema em que eu e você, qualquer ímpio, estão sujeitos a morrer fisicamente. Mas nós temos a vida eterna, que ninguém tira de nós. Os nossos irmãos antepassados foram mortos por bichos, foram mortos por soldados, foram mortos por reis, mas ninguém tirou deles a vida eterna. Portanto, o que o salmista diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Isso não quer dizer que Deus vai livrar todo crente de um acidente. Não. Se você morrer de acidente, Deus vai te livrar da morte eterna, vai te levar para o céu. A gente não vive nesse mundo se apegando só às coisas materiais. Eu não vivo nesse mundo buscando só uma cura física, porque o físico é finito, é passageiro. Uma pessoa pode ter câncer, Deus pode curar. Mas se ela tiver câncer 20 vezes, Deus vai ficar curando para quê? Se o objetivo de Deus é te levar para a eternidade. Então nós não temos que estar nesse mundo preocupado com os vales da sombra e da morte. Nós vivemos nesse mundo. Se eu sair para trabalhar e Deus permitir que eu morra fisicamente, eu vou estar no braço deles imediatamente. Se uma bala perdida me pegar ou te pegar, não se preocupe que você vai estar nos braços de Deus, porque nada nos separará do amor de Cristo. E a Bíblia diz que a morte eterna, essa já não mais nos separará, se é que você está em Cristo. Porque Jesus disse para Lázaro: sai para fora, e aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, não vai morrer eternamente. E o salmista, ele colocou isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. E a gente tem visto aí crentes com medo, crentes fazendo terapia com psicanalista, com psicólogo, tem medo de escuro, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de ir para a rua.
A gente tem que aprender que o nosso Deus disse: eu estou contigo no elevador, eu estou contigo no meio do tumulto, eu estou contigo nas favelas, eu estou contigo nos presídios que são salvos, eu estou contigo aonde quer que for. Não se preocupe que estarei contigo. Por isso que ainda nesses meios perigosos, o salmista diz: eu confio no Senhor. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, é socorro bem presente. E esse socorro nem sempre é material, porque ele disse quando ele mandou destruir o templo: o meu reino não é deste mundo. Eu não vou ficar aqui promovendo bens materiais a vida inteira, porque isso vai passar. Eu vim dar para vocês vida e vida com abundância. Essa vida é eterna. Enquanto vocês viverem aqui, vai vivendo a vida material, mas não se preocupe se uma hora alguém tiver que ir embora, porque isso aqui não tem tanto valor como a eternidade. Então, meu amado, você que vive hoje com medo, abatido, estressado da vida, não faça isso. Confia no Senhor. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele te cuida. E diga: eu, Senhor, ainda que tu me mates, como Jó disse, ainda que aconteça alguma coisa, tu estarás comigo. Ele diz mais: não temerei mal algum. Por que não devo ter medo? Em sequência diz: porque tu estás comigo. A gente vê crente com medo de tudo e de todos. Isso é falta de confiança no Senhor. O crente que tem medo do amanhã, o crente que tem medo da economia mudar, o crente que tem medo dos governos mudarem. Nós estamos na época da política aí, onde está acontecendo coisas absurdas que só no oculto lá Deus e o diabo sabem. Mas não importa o que vai acontecer, não importa o governo que vai estar no poder, nós não dependemos de governo, nós devemos esperar no Senhor. Espera somente no Senhor, confia somente nele. A igreja precisa desvincular sua confiança em poderes políticos, em poder público, confiar no Senhor. E nós estamos cada dia aqui trabalhando nessa confiança. Nós estamos buscando tudo aqui, materialmente até, não querendo depender de ninguém, a não ser daquilo que a Bíblia coloca. Como dissemos pela manhã, Deus me deu o privilégio, Deus me deu a honra de sustentar a obra dele aqui na terra. Ele disse para mim, para tantos como você: olha, você vai ter a honra de sustentar essa igreja, de levar essa igreja avante. Eu vou te dar saúde, eu vou te dar emprego, vou te dar salário, e você vai tirar para mim os dízimos de oferta, e você vai ser o meu gerente na terra. O maior privilégio que nós temos é de cuidar da igreja de Cristo. E ele não manda a gente pedir dinheiro ao governo, a político, não. Ele manda que a gente dizime. E aí ele diz: eu vou fazer com que o seu celeiro lá não falte nada. E é por isso que às vezes muitos têm falta, porque não confia na palavra de Deus, confia na palavra de homem. E a Bíblia diz muito bem sobre isso. A gente tem que confiar no Senhor e não em braços de homem, não em braços de político, não em peixada. O nosso peixe é Jesus. Portanto, ainda que aconteça alguma coisa difícil na vida, o momento fique perigoso, não vamos temer nenhum mal, porque Ele está conosco. Ele diz que Deus prepara uma mesa na presença do nosso adversário, ou seja, quem tem Jesus, até o inimigo, a gente tem como relacionar com ele. Quem é neste mundo que se relaciona com o inimigo? Aqueles que têm Jesus sabem, e a Bíblia manda até pelo inimigo: ore por ele. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos a tal ponto que o inimigo se dobre diante de nós. O profeta diz: quando a gente que tem Cristo vive a obra de Deus, a palavra de Deus, é como se colocar brasa viva na língua do inimigo. Bota um biquinho na boca deles aí, vai. E diz mais: aqueles que têm Cristo, vocês, a bondade e a misericórdia estarão conosco todos os dias. É por isso que nós dizemos aos outros: paz do Senhor, irmão. É por isso que nós dizemos para o ímpio: paz do Senhor. E às vezes a gente vê crente só dando paz do Senhor para crente. Querido, se você chegar no teu trabalho, você pode dizer para o seu: paz do Senhor, meu irmão.
injeta a paz nele. A Bíblia diz, se aquela pessoa absorver, fica, se não absorver, volta. Sabe por quê? Porque em nós a paz, a misericórdia, a bondade está em nós. O mundo só conhece Jesus através dos crentes. Não estou falando da religião, estou falando de crentes verdadeiramente salvos. Como é que alguém sabe que Jesus está numa pessoa? Pelos frutos, pelas atitudes. A paz de Cristo está em você, a misericórdia de Cristo está em você, a bondade de Jesus está em você. E quando você põe esses frutos do Espírito em prática, você consegue dobrar até inimigos. E é exatamente isso que o Pai Celeste, esse Paizão, Ele faz para mim e para você. E muitas vezes nós não somos gratos a Ele. E Davi aqui como criança está nos ensinando isso. E outra promessa, e não será hoje nem amanhã, mas enquanto a gente viver aqui na terra, todos os dias da nossa vida, e quando a gente daqui partir, a Bíblia diz assim: e eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Não de templo, não na casa do Salomão, nada disso, não confunda. Davi aqui é o pai do cara que construiu o templo. E quando ele disse aqui que queria morar na casa do Senhor para sempre, ele não estava se referindo ao templo de Salomão em Jerusalém. Ele estava se referindo à eternidade. Por isso que Jesus disse naquela época, e hoje ele diz através da palavra dele, que nenhum templo suntuoso, e a Bíblia diz, não devemos gastar dinheiro daquilo que não é pão, que não serve para nada. Biblicamente, todo o dinheiro gasto com templos hoje suntuosos é dinheiro inútil. Fazer um templo normal para que a igreja se reúna, amém. Mas a Bíblia não aprova esses templos de milhões e milhões de dólares, enquanto no fundo desses templos tem pessoas morrendo de fome fisicamente e morrendo de fome indo para o inferno, enquanto esses milhões de dólares não resolvem o problema. Quando Jesus disse lá, derruba esse templo que não vale para nada e eu vou construir em 3 dias, ele estava dizendo, o entendimento de vocês precisam ser destruídos e eu vou construir novamente. O entendimento desses seguidores de hoje precisam ser destruídos para Jesus dizer assim, olha, eu não preciso desse templo de Salomão, eu não preciso desse mega templo, eu preciso é do teu coraçãozinho aí que eu fiz. Pega esses milhões que vocês estão jogando fora, investe na minha obra, vai para os 4 cantos do mundo e prega o meu evangelho. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho e não tem quem vá porque não tem dinheiro, enquanto muitos que não têm compromisso com Deus, a gente pensa que é de Deus, estão gastando dinheiro naquilo que não tem mais nenhum sentido. Bondade e misericórdia serão conosco todos os dias, e nós vamos habitar na casa do Senhor para sempre. Amém. Amado meu, não se preocupe em querer viver essa vida com avareza. Faça como a Bíblia coloca para você. Fala, Deus, enquanto eu viver nessa vida, me dê o necessário para eu viver. Mas Senhor, o que eu quero mais é que o Senhor me dê o amor pela tua causa. Eu preciso me envolver com a tua causa. Eu preciso um dia chegar nos céus e ver pessoas que eu consegui conduzir à eternidade. Deus, me ajude a usar aquilo que eu tenho, os meus bens para investir na tua obra, a minha vida para investir na tua obra. Coloca no meu coração a alegria de congregar, a alegria de abrir minha boca e cantar a ti louvores, a alegria de sair por aí e dizer para as pessoas que eu sou de Cristo, elas precisam de Jesus. Porque só resta um lugar maravilhoso para se morar eternamente, e esse lugar não vai ser para todo mundo, porque nem todo mundo quer, e não vai ser para muitos que estão nas igrejas porque vão abandonar a fé. Esse lugar é a presença de Deus eterna que Davi pede aqui, e eu quero ir para lá. Eu não quero ficar a minha vida inteira aqui me desgastando, pregando o evangelho, para depois eu não ir para lá.
A Bíblia diz que os falsos profetas, eles pregarão o Evangelho no mundo inteiro e ganharão almas para Jesus, mas eles próprios vão para o inferno porque eles pregaram as coisas ao contrário. E eu não quero estar pregando uma palavra ao contrário da de Deus, porque eu quero ir para os céus, eu quero me apresentar a Ele, e eu quero dizer para Ele, muito obrigado pelo que o Senhor me deixou lá, deixou a Bíblia, e eu andei por esse caminho, porque a palavra de Deus é verdadeira, e precisamos amar e viver essa palavra. Então, nosso Pai eterno, esse é o paizão que nós temos. Não vamos deixar o sistema mundano colocar depressão em nós, porque o nosso pai, a nossa mãe, ou alguém partiu. Não! Se alguém partiu com Cristo, está com Ele. Se partiu sem Cristo, infelizmente não vai estar com Ele e não mais depende de nós. Então vamos buscar estar firme na palavra de Deus. E o que nós precisamos é erguer a cabeça, levantar a cabeça e pregar esse Pai eterno para os outros. E nós somos igreja e temos responsabilidade para isso. Nós não estamos reunidos aqui para agradar pessoas, pelo contrário, nós estamos aqui para agradar a Deus e viver para Deus. Então não esqueça que esse Pai que você tem, Ele está contigo, Ele te coloca em situações para te provar, mas Ele não te abandona, Ele te supre a necessidade, Ele cuida da tua casa, do teu trabalho, Ele cuida da tua saúde. E se por acaso Ele quiser te levar, a Bíblia diz que é bom para Ele quando você parte, se é que você vai para Ele, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte daqueles que vão para o inferno, porque eles foram para o inferno porque quiseram, porque a vida inteira Deus deu oportunidade. E eu espero que nenhuma pessoa que está aqui nessa noite tenha a vida inteira aqui jogada fora, porque não adianta. Eu não estou falando de prosperidade material, que você foi doutora, que você ganhou bem. Não, isso aí vai ficar. Se você conseguir tudo isso, amém. Mas não deixe que isso seja prioridade na tua vida. Deus sempre será prioridade, porque a vida passa, tudo se acaba, e um dia você vai para Deus, e nada do que você ganhou aqui vai servir para você entrar nos céus. A única maneira de você entrar nos céus é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não poderá ver a face de Deus. E eu quero ver a face de Deus, eu quero abraçar o meu Deus, eu quero dizer muito obrigado. Portanto, eu quero ter prazer, enquanto aqui viver, falar, cantar, pregar esse Cristo com toda a convicção. E é o que eu desejo para você, e é o que eu trabalho para isso.